E aí, minha gente, Sandra Andréia aqui no Megahertz do YouTube. Vamos de áudio, vídeo. Vamos falar hoje sobre vida de terreiro, né? Porque como eu passei pela Umbanda, pelo Candomblé, pela Jurema, foi até sugerido por uma pessoa muito especial esse tema, né? Falar sobre as minhas... Não vou falar sobre todas as experiências dos terreiros, os lugares que eu pisei, porque senão a gente vai ficar uns 20, 40 minutos, uma hora falando. Então eu vou tentar falar assim, impressões e dicas, né? Antes de você escolher uma casa. Quando a pessoa fala assim, você tem que trabalhar. Peraí, você tem que trabalhar, você tem que vestir branco, eu não posso exercer essa espiritualidade de outra forma, eu preciso realmente vestir o branquinho, pôr a saia, o torso, ir lá e Paranauê, Paraná. Tem realmente essa necessidade, né? Porque assim, tem coisa que a gente é meio que obrigado, mas tem coisa que dá para negociar, né? Essa questão assim, que nem teve essa da pandemia aí, muita gente tinha que trabalhar, mas pô, tava fechado. E aí, como é que fez? Eu virei para a espiritualidade agora. Como é que vai fazer com essas pessoas? Elas tiveram que exercer a espiritualidade dentro da casa delas, porque nós estávamos, né? Todo mundo tava, era lockdown, essa coisa toda, então assim, e a espiritualidade aceitou, e a pessoa tá viva, e tá todo mundo, né, muitas pessoas fizeram a passagem, mas assim, as pessoas que tinham essa obrigatoriedade, muitas fizeram acordos, né, teve gente que não teve jeito, assim que acabar, né, teve que raspar, teve duas mesmo que não teve jeito, mas o orixá, o ancestral teve que aguardar, né? Então tem todas essas situações. Mas dicas que eu posso dizer, assim, antes de você entrar, seja numa casa espírita, numa roça, num terreiro, observa a conduta do sacerdote, como ele lida quando ele tá bem, quando ele tá mal. Não que ele tem que ser perfeito, tá? Porque a gente pode estar funhanhado, mas assim, ficar falando, demandando, tratando mal as pessoas, dando pitizão, grito, que nem eu não fiz jeje porque eu assustei, cara, porque era tapa na cara que você caia no chão. Entendeu? É uns negócios meio, né? É diferente de você passar um ebó e bater umas coisas em você. É diferente. Era sem você ter feito praticamente nada, era uns tapão que o nego ficava 2 dias virando, entendeu? De destroncar o pescoço. Então eu falei, que, mano? Por isso que eu corri muito da nação, por causa que eu também sou rebelde, né? Então não ia dar ruim, ia dar morte. Quando eu fiz meu santo no Queto, depois eu conto sobre isso. Quase deu morte, entendeu? Porque eu tava lá no quarto de santo. Bom, mas aí deixa para outro dia eu conto essa história. Mas ia dando ruim, porque ia dar assassinato, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que são totalmente desnecessárias, né? Não tem nada a ver com ancestral, com orixá. Então, dica que eu falo observa a conduta, observa a instalação. Ah, tem que estar tudo perfeito. Não, onde eu comecei com meu pai era bem pequenininho, lá no Pai Jefferson, era bem pequenininho, mas ele de Iemanjá muito aciado, algum com Iemanjá, tudo muito exagerado na limpeza, tá? Ele era obcecado, ele passava o dedo mesmo, ele olhava no chão, então assim, é asseio. Esse lugar é asseado, mas tem corte, tem matança, junta mosquito, junta, mas peraí, deu 2, 3 dias, o negócio começou já a azedar, gente, despacha o negócio, porque aí já virou outra coisa, entendeu? Então, assim, asseio, vê se o sacerdote, né, a sacerdotisa, se tem casais no terreiro, se tem família, casais que teve filhos, os filhos frequentam as crianças, como elas são tratadas lá dentro, se os casais estão juntos, se vivem bem, se é harmonioso, porque dependendo da dinâmica das coisas, tem miasmas que ficam e vai pulando nos filhos, vai ficando impregnado no lugar e vai pulando na vida material e afetiva dos filhos, então isso tem que ser observado, tá?
Se a pessoa divide os dias, se você pode ter seu dia de lazer, o dia de você ficar com a sua família, porque eu sempre fui da opinião lá em casa, trabalho, família e espiritualidade. Tem que conciliar os três, mas prioridade é sempre seu trabalho e sua família. Espiritualidade é importante sim, mas tem que ter um equilíbrio. Só terreiro, gente, isso aí já é patologia, tá? Não rola, tá? Não é normal, entendeu? Essa pessoa, não, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. Não, escravidão já foi, então observa essas coisas, que nem lá em casa eu batia muito no pé, tem que estar todo mundo trabalhando. Ah, mas eu tô apertado, não dá pra pagar mensalidade. Não tem problema de não pagar mensalidade, mas era todo mundo trabalhando, tá? Ninguém ficava até muito tempo desempregado não, senão o pau moía, entendeu? Então, essas coisas têm que ser observadas antes de você entrar no lugar. Quais ritos que tem naquela casa, se você realmente vai conseguir, vamos supor, se você vai para um terreiro de Umbanda, se você vai conseguir ser coroado, consagrado, entendeu? Se você vai evoluir, né? Porque eu sei que a gente fica um tempo no lugar, depois vai para outro, são ciclos, ok, mas tem que ter alguma evolução, tem um desenvolvimento, tem coisas que vai te acrescentar, que você vai ter troca, né? Porque não é só ficar pagando mensalidade e indo lá girar, não. Você tem que evoluir, porque assim, as entidades, elas trazem muita informação. O pessoal fala, as entidades precisam da gente. Não, é uma troca, a gente precisa das entidades, as entidades precisam da gente, é uma troca. Então, você também tem que evoluir, porque às vezes a entidade já é bem evoluída, ela só vai te passar se você tiver aquele conhecimento. E tanto que vai ter entidades que você vai dar passagem, que elas não vão ter tanta evolução quanto você. Mas sempre vai estar tendo uma troca, entendeu? Então, tudo isso tem que estar sendo avaliado. E quando eu falo assim, a Constituição, a instituição família do terreiro, independente de ser homem com homem, mulher com mulher, independente, se eles se tratam bem, com educação, é harmonioso o relacionamento deles, a conduta dentro do ilhaxé, da casa, do terreiro, é boa, então se espelhe neles. Então fique, mas se você viu algo que já destoou, porque assim, eu falo deles porque eles são a comieira da casa, né? Eles que sustentam. Agora, meu irmão de santo não sei o que, não sei o que. Perfeito, ninguém é. Até o pai de santo, a mãe de santo, o sacerdote, vai ter dia que vai estar com a pá virada, gente, que é ser humano. Não espera a perfeição. Mas eu falo como eu lido com certas situações. Como é que eu termino certas situações, né? Se a pessoa fala, eu estou te expulsando ou estou te convidando a sair, né? E por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Então, assim, são situações, são condutas, né, que a gente tem que observar. Porque quando acontece alguma coisa, os dois lados, alguém pecou dos dois lados, ou os dois lados, geralmente os dois lados pecaram. Um por não entender, o outro por não falar, um por fazer, o outro por não fazer. Então, assim, precisa ouvir os dois lados, né? Precisa ser ouvido dos dois lados. Por mais que a gente seja condicionado a ir para aquele caminho, tem os dois lados. Então, a gente precisa considerar tudo isso. Então, antes de entrar, observe. Antes de entrar no primeiro terreiro, eu fiquei 4 anos e meio na assistência. E sabia que tinha que entrar, né? Porque, na verdade, o primeiro lugar que eu fui foi numa Angola, né? Eu escondido. Mas aí quando ela falou que tinha que derrubar meu cabelão, raspar a sobrancelha, nessa época na Angola eles raspavam, né? Que era anos 80, né? Eu era moleca. Eu falei, o quê? Saí vazada, entendeu? Então, o tempo passou, minha Nossa Senhora. Mas enfim, a gente tem que ver aonde a gente está indo. Observa antes de entrar. Então, antes de entrar depois na Umbanda, fiquei 4 anos lá na assistência. Isso porque eu tinha sonhado, a entidade já tinha me mostrado o lugar. Mesmo assim, eu fiquei 4 anos observando, entendeu? E fiquei um tempo lá, quando eu falei, não, chega, já deu, eu não vou conseguir evoluir mais do que isso. Foi a hora que eles resolveram querer fazer minhas coisas, mas eu fui casar e fui embora e acabou dando outro caminho na minha vida.
Acabei fazendo minhas coisas, mas de uma forma totalmente diferente. Então, o que tem que ser, vai ser, né, gente? Não tem jeito. Mas se a gente puder se poupar de algumas coisas, se poupa, gente. Porque eu já percebi cada uma, e já que eu tô fazendo isso daqui, eu tô passando, então, o que acontece. Já deu 10 minutos, eu já vou parar, porque depois eu vou gravar outro falando dos outros bafão aí. Vou explicar sobre mediunidade consciente e inconsciente, como funciona quando a pessoa morre e um monte de coisa ainda. Tem mais coisa ainda. E espero que vocês estejam gostando. Eu tô gostando do feedback. O pessoal não escreve no YouTube, mas tá me mandando mensagem que eu acho até gostoso, que a gente conversa até mais. Então, eu acredito que tá sendo super válido. Desculpa a demora de gravar, mas é porque a gente, né, tem que lavar, passar, cozinhar, tem que fazer um monte de coisa, então, gente, não dá tempo. Mas eu vou continuar fazendo, tá bom? Fiquem todos na luz e dúvidas, gente. E quem tiver coisa para contar, me conta, porque vocês sabem que eu adoro, né? Um beijo, gratidão, tudo de bom.